Olá, eu sou o Dilean Mello, eu faço parte do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, e nós estamos colocando, na verdade já tem bastante tempo, todo sábado às 9 horas da manhã, um vídeo novo para você. E o vídeo, o livro dessa vez é esse livro aqui, ó, Como Integrar Fé e Trabalho, do autor Timothy Keller. Nós estamos, na verdade, agora no nosso último capítulo, que é o capítulo 12, que vai falar sobre um novo poder para o trabalho. É por isso que eu quero convidar você, se de repente está assistindo esse vídeo, ou essa série pela primeira vez, que você pesquise aí na playlist que nós temos no canal da IBNU, a playlist do Ministério Integre, onde você vai poder ver todos os vídeos que temos a respeito desse livro e também vai perceber que nós temos vários devocionais sobre vários outros livros que com certeza são extremamente importantes para a sua vida. Bom, vamos então mergulhar no nosso livro de hoje, Novo Poder para o Trabalho. Tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor. É aquilo que Paulo vai nos ensinar no livro de Colossenses e que, sem sombra de dúvida, é uma das questões mais importantes para a gente aprender em relação àquilo que envolve o nosso trabalho. Por quê? Porque para muitas pessoas, o trabalho perde totalmente o sentido exatamente por quê? Porque parece que ele ganha um novo sentido na vida delas, que é o sentido de uma redenção que vem através do trabalho. Isso não é novo, na verdade a gente vai perceber que isso tem a ver com o problema que envolve muito da parte do Novo Testamento, onde pessoas entendem que a redenção delas vem por algum tipo de obras que ela realiza. E não são só obras no sentido de, vamos assim, obras eclesiológicas, obras assistenciais, ou aquilo que envolve talvez uma percepção, uma perspectiva de espiritualidade. Algumas pessoas têm buscado encontrar algum tipo de redenção também, até mesmo nas questões que envolvem a questão do trabalho. Considere comigo, pense comigo um pouquinho sobre algumas coisas. Você conhece pessoas que estão presas a um sentido de produção no trabalho, onde parece que se ela não produzir o dobro daquilo que ela produziu no mês anterior, não faz sentido e ela fica até com medo de perder o emprego? Conhece pessoas que, se o resultado não sai como elas gostariam que saísse, elas entram em depressão? Pessoas que buscam, por meio do trabalho, construir o valor pessoal dela, a segurança de vida e até o significado para a vida delas? Talvez isso hoje fique meio escondido dentro das questões que envolvem a nossa cultura. Afinal de contas, a nossa cultura parece que é uma cultura do trabalho. É uma cultura onde eu tenho que clicar no botão e as coisas acontecerem automaticamente, onde tudo tem que ser rápido e fácil, para que a produção seja melhor. E tudo tem a ver com uma escala de produção, né? Se ontem eu fazia dois, hoje eu tenho que fazer pelo menos três, amanhã eu tenho que fazer quatro, porque senão a coisa não vai fazer sentido. Parece que as coisas estão dentro disso de um rolo compressor da cultura, mas não é só assim, que a coisa deve acontecer e não é assim que você deve pensar. Quando eu era criança, eu lembro que eu ouvia algumas frases como, por exemplo, "Não falte no seu trabalho para o seu patrão não perceba que você não faz falta", e parece que isso foi enraizando dentro da cultura, sabe, parece que isso foi enraizando dentro do meu coração, dentro do meu caráter, e parece que então eu tenho que fazer, eu tenho que estar disponível, eu tenho que senão a coisa não vai acontecer. Mas o problema disso é que a gente não percebemos que então por trás do trabalho existe algumas coisas que estão ligadas e que vão nos prendendo e que a gente precisa se libertar. E é nesse momento que a gente volta para aquilo que o texto bíblico vai nos dizer, e o Timothy Keller vai abordar isso aí dentro do seu livro. Por exemplo, olha que interessante. Quando a gente lembra dos discípulos, Jesus encontrou com eles e eles não estavam parados, né? Eles não estavam debaixo de uma árvore tomando suco, né? Você vai lembrar, por exemplo, dos pescadores que estavam pescando e eles estavam ali no trabalho e Jesus os chamou, vem, me segue. E eles largaram as redes. Mas foi assim que eles continuaram? É interessante a gente perceber que depois que Jesus morreu, eles voltam para o trabalho das redes. Ó, vamos pensar um pouco mais além. Lembra do apóstolo Paulo? O que acontece com ele? Ele agora é um homem que está fazendo as viagens missionárias e está envolvido então com toda a parte de missões da igreja e o projeto então agora é realizar o serviço do reino. Mas em alguns momentos ele também está fazendo tendas, mesmo enquanto ele está
viajando e fazendo as suas viagens missionárias. Parece que se envolver com o trabalho do reino não necessariamente implica em você deixar o trabalho secular, nesse termo que as pessoas usam, né? Parece que as coisas não estão tão desconectadas. E aí que a gente vê uma história que talvez seja uma das mais doidas que a gente vai ter quando a gente pensa sobre isso. Lembram de Naamã? A história de Naamã está no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Naamã, ele é um ministro, né, vamos dizer assim, o primeiro-ministro da Síria. É o cara que manda ali, é um cara que tem uma autoridade extremamente importante. E Naamã, ele se torna, fica doente, né? O texto vai dizer que ele contrai lepra. E aí então, uma serva dele ali vai dizer que lá na terra de Israel tem um profeta que pode ajudá-lo. E o rei, então, da Síria vai lá e escreve uma carta para o rei de Israel e recomendando, né, falando pedindo ajuda para o seu primeiro-ministro aí, para esse homem importante ali da Síria. Tanto que quando o rei de Israel recebe a carta, ele fica desesperado, ele fala assim: o que esse cara tá querendo? Ele tá, na verdade, querendo arrumar briga comigo, porque eu sou o quê? Deus para poder curar Naamã? E aí, então, que Eliseu vai entrar na história e falar assim: manda o cara vir aqui falar comigo. A história é bem maluca, porque Eliseu nem recebe, né? E Naamã fica bravo, falando assim: Mano, como assim? Eu achei que esse cara ia chegar, ia aqui fazer um monte de coisa, e vir na minha frente, e convocar, né? Invocar o Deus dele e tal, e nada acontece, ele só me manda fazer uma coisa tão simples assim. A Síria era um povo idólatra. E isso envolve, inclusive, algumas coisas que têm a ver com o trabalho de Naamã. Tanto que o que acontece é que quando Naamã, então, recebe essa notícia das coisas tão simples que ele deveria fazer, e ele fica revoltado, os servos dele vão lá e falam assim: Poxa, se ele tivesse pedido para fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? Como é uma coisa fácil, vai lá e faz. Ele vai e faz. E ele é curado. E aí que a coisa legal acontece. Porque daí ele volta então para Eliseu e fala assim: Cara, que mudança de vida, eu agora entendo quem é o Deus verdadeiro. Inclusive, ele pede até coisa meio maluca, né? Ele pede para que ele possa levar terra de Israel em mulas para poder, quando for adorar a Deus, ter terra ali de Israel. Mas envolve algumas coisas do trabalho dele. Se você lembrar, ele vai fazer um pedido que é um pedido meio estranho. Porque ele vai chegar para Eliseu e vai falar assim: Olha, quando o meu rei ele for adorar o Deus dele, o que eu vou fazer? Porque eu tenho que ir junto com ele. Na verdade, o rei, inclusive, ele me usa de apoio para o momento das preces dele. Mas eu não vou fazer, eu vou adorar ao Deus verdadeiro. E aí que talvez a gente esperaria uma resposta tipo: "Não, você não pode se envolver com nada disso, você tem que sair disso tudo, se você se envolver, você está sendo idólatra também". A resposta de Eliseu é: "Fique em paz, vá em paz". Olha que coisa maluca que vai acontecer. Aquilo que envolvia toda a parte do trabalho dele, vai e faz. O que é importante a gente perceber é que, para Naamã, mesmo depois de encontrar com o Deus verdadeiro, a Síria e os interesses da nação dele continuavam sendo importantes. O que mudou é que o envolvimento dele com o trabalho, no seu relacionamento pessoal com o trabalho dele, mudou. Agora eu não vou lá junto adorar, mas pelo contrário, eu agora adoro ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então é importante a gente perceber aquilo que a gente já vem conversando ao longo desses últimos encontros, né? O Evangelho, isso é uma citação agora do livro do Timothy Keller, ele diz assim: o Evangelho substitui o enredo que motiva o nosso trabalho, ele até mesmo altera o conceito do que é trabalho, ele reorienta a direção ética que adotamos no trabalho. Tudo isso o Evangelho transforma. Mas ainda tem mais uma coisa que o Evangelho transforma nas nossas vidas. Porque ele nos dá poder para o trabalho ao nos envolver com uma nova paixão. Porque agora nós entendemos, através desse novo poder também do Evangelho em relação ao trabalho, a profundidade que o descanso que o trabalho vai nos dar. Olha só, Naamã agora ele pôde descansar até mesmo naquilo que envolve o seu trabalho por entender todo o processo daquilo que envolve o seu verdadeiro relacionamento com Deus no meio de tudo aquilo que ele tinha para fazer. E é por isso que vale a pena então a gente mergulhar um pouquinho mais fundo no nosso tema de hoje, que é esse tema do poder, o novo poder para o trabalho
E o que é legal? O novo poder envolve exatamente o poder descansar, o poder estar tranquilo em relação às coisas. A minha definição de vida, a minha definição de quem eu sou, do que eu produzo, não tem mais a ver exatamente com essa questão do trabalho, mas com esse descanso que eu tenho em Deus. E aí que é muito legal. Por quê? Porque às vezes você pode encontrar uma pessoa que é extremamente ativa, mas as motivações dela, elas são até mesmo pecaminosas. É nesse momento que a gente precisa redefinir um pouco, até mesmo, essa ideia de paixão. Por quê? Porque alguém pode fazer e falar assim: ah, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, eu sou produtivo, olha tudo que eu faço. Mas essa paixão pode estar sendo um sentimento até, ou uma realização totalmente errada e pecaminosa. E aí o Timothy Keller, para tratar um pouco sobre isso, o que ele faz? Ele vai citar uma autora chamada Dorothy Sayers, que escreveu um livro chamado Crença ou Caos, onde nesse livro ela discute os 7 pecados capitais. E quando ela entra na questão da preguiça, que é exatamente talvez todo esse oposto daquilo que a gente está falando, porque nós estamos falando sobre alguém que está produzindo, que é ativo, ela inverte os papéis. E ela vai dizer que dentro da preguiça, às vezes, a gente precisa entender algumas outras realidades. Por quê? Porque geralmente a preguiça ela é vista como uma apatia ou uma diferença, mas ela trabalha com outro conceito. Porque para ela, a apatia tem mais a ver com uma vida guiada por um conceito de custo-benefício, no sentido de o que eu ganho com isso. E aí vale a pena a gente ler um pouquinho as questões daquilo que ela mesma vai trabalhar no seu livro. Se você tem o livro do Timothy Keller, eu convido você, na página 215, a ler um pouquinho comigo sobre o que ela diz assim. Ó. Olha o que ela vai dizer sobre esse conceito de preguiça e de apatia. Apatia é o pecado de não crer em nada, não se importar com nada, não se alegrar em nada, não amar nada, não odiar nada, não achar propósito em nada, não viver para nada e continuar vivo somente porque não há razão para morrer. Olha que conceito interessante que ela vai dizer. E aí ela vai colocar, perdão, ela vai colocar um pouquinho de luz sobre isso quando ela diz assim na página 216 do livro. Um dos truques favoritos desse pecado, ou seja, desse pecado da apatia, que ela fez essa relação com a questão da preguiça, é se disfarçar sob uma capa de atividade física errada. Achamos que se estamos correndo de lá para cá e realizamos tarefas aqui e ali, não estamos sofrendo de apatia. Por exemplo, a glutonaria oferece um mundo de festas, jantares, esportes, correria de um lado para o outro para não nos encantarmos com locais bonitos, por exemplo. A cobiça nos arranca da cama de madrugada para trabalharmos com mais garra e vigor. A inveja nos predispõe à fofoca e à difamação, a escrever cartas impertinentes aos jornais e ao desenterrar segredos e fuçar as latas de lixo do escritório. A ira providencia, de forma engenhosamente, o argumento de que a única atividade correta em um mundo tão cheio de gente maldosa é atividades demoníacas, e atividades demoníacas é maldizer continuamente a plenos pulmões. Esse mundo foi criado por um estúpido e salafrário. A luxúria oferece a medonha a órbita da promiscuidade que se faz passar por vigor físico. Olha só quanta coisa que ela vai dizer. E tudo isso é um disfarce para o coração vazio, a mente vazia e a alma vazia que caracterizam a apatia e toda a indiferença. Essa vida de não crer em nada e das coisas não terem sentido na vida. E aí então que a questão do nosso relacionamento com o trabalho vai ganhar uma nova percepção. Por quê? Porque você pode dar duro no trabalho por você estar entendendo que você está fazendo isso para o Senhor, ou você pode estar dando duro no trabalho por cobiça, que até mesmo pode estar te impulsionando simplesmente a querer superar outra pessoa. Você pode estar trabalhando no seu trabalho, dando duro aí e recebendo seus recursos para fazer como Paulo nos ensina lá em Efésios, até ter o que compartilhar com outra pessoa. Ou você pode estar trabalhando por ganância e fome de prazer. Olha só que interessante. Se você lembrar, lembra da trilogia do Senhor dos Anéis? O que acontece? Você tem aquele anel que quando a pessoa põe, ela tem um poder,
Mas o que que vai acontecer com a pessoa que usa o anel? O desejo dela por poder vai caminhar cada vez mais para revelar toda a maldade que existe. Aquela pessoa, ela vai ser corrompida pelo anel para cada vez ser mais perverso, mais mal e ter sua vida totalmente destruída. E é nisso que o antídoto do trabalho, quando é centrado naquilo que envolve a realidade de Deus, vai mudar. Por quê? Olha só o que Paulo vai nos ensinar lá em Romanos capítulo 12, no livro que ele escreve no capítulo 12 de Romanos. Ele vai dizer assim: olha, nós precisamos ser um sacrifício vivo. E o que que isso vai envolver? Sacrifício envolve morte. Sacrifício é a ideia de algo que vai ser morto. E que Paulo então está querendo nos ensinar? Que queremos, precisamos continuar vivos, mas que algumas coisas morreram. O que deve morrer? Os nossos próprios interesses, para que então nós possamos viver para Deus. E aí que nós vamos encontrar esse verdadeiro poder, que é o poder do descanso. Porque quando nós morremos para os nossos interesses, para aquilo que vai ser essa apatia, dessa falta de crença e de um ativismo simplesmente para o custo-benefício, né? Para aquilo que vai me fazer o bem, na verdade, a gente vai encontrar um descanso porque a gente vai encontrar em Jesus a realização de tudo que a gente precisa. Se olharmos então para o que está por trás do trabalho, podemos também olhar para aquilo que está o que está por trás do descanso. Então, se nós percebemos que pode ser que por trás do nosso ativismo, por trás de um trabalho bem feito até, pode haver questões que estão relacionadas a pecado, nós podemos olhar por trás do descanso e perceber a graça de Deus sendo demonstrada e entregue para nós. Já falamos em outros vídeos que Deus mesmo descansou. Quando a gente lembra da criação, há 6 dias Deus trabalhou, ele olhou para toda a obra daquilo que ele fez e ele então descansou. E ele estabelece então um padrão que é muito importante para nós. Como podemos então encontrar esse descanso mais profundo? Quando reconhecemos que há algo por trás do trabalho, vamos então encontrar algo por trás do descanso. Eu vou convidar você para depois, de repente, você ler textos como, por exemplo, o texto de Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15, onde você tem a descrição na lei a respeito do sábado e do descanso. E também quero convidar você a assistir a live da IBNU sobre o descanso. Você pode pesquisar aí no YouTube, né, ou no canal da IBNU, Descanso, sábado, e você vai ver que tem inclusive uma live que nós tratamos exatamente sobre isso. Por ora, o que é importante para nós é entendermos o significado desse descanso. Nós precisamos de um descanso para as nossas realizações. Nós trabalhamos e precisamos descansar. Trabalhar demais, assim como trabalhar de menos, é ruim. Então, descansar é um modo de aproveitar e celebrar os benefícios do trabalho de Deus e também do nosso próprio trabalho. A lei do descanso foi dada após o povo sair do Egito, onde eles eram escravizados. E olha só o que a lei vai fazer. O que esse descanso agora dado através de uma lei vai fazer? Limitar o trabalho para um povo que antes era escravizado e talvez tinha sua definição em trabalhar o tempo todo. Ela limitava até mesmo o lucro, a exploração e a produção econômica, porque se você lembrar, a própria terra, a cada tempo, ela tinha que ter um ano onde ela não podia ser cultivada. Ela poderia descansar. E aí, então, o que o descanso vai ser? O descanso é um ato de fé. Por quê? Porque ele é a confiança de que Deus está agindo em nós e cuidando de nós. Você precisa entender que Deus está presente na tua vida e que você então não está sozinho. E é aí que a gente lembra, inclusive, das próprias palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, onde ele diz: Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque ele vai aliviar como? Olha só o que ele vai dizer dele mesmo. Porque eu sou manso e humilde de coração, e isso vai trazer descanso para a sua alma. Quando nós encontramos, então, em Jesus
toda a realização que nós precisamos, porque nós sabemos que Ele está conosco, porque Ele cuida de nós, porque nós sabemos que Ele cuida das aves, porque Ele cuida das plantas, e Ele então nos ama e Ele quer também cuidar dessa mesma forma tão especial de nós, nós começamos então a encontrar esse descanso que nós tanto precisamos. Por que será isso? A resposta é simples, mas não é simplista. Todo o trabalho real está consumado em Jesus. É por isso que você pode ter uma nova perspectiva e uma nova relação com o trabalho, de realizar o trabalho. Olha aqui, eu preciso do sustento e não vou trabalhar. Mas eu sei que, na verdade, quem me sustenta é o Senhor. E eu estou fazendo esse meu trabalho para Ele e descansado no fato de que Ele está cuidando de mim, Ele que me deu esse trabalho, Ele me deu a possibilidade de realizar essa tarefa. Eu estou realizando essa tarefa para Ele e o sustento e o cuidado vem dele. Isso pode trazer esse descanso profundo para a sua alma. Ser cristão não é ser um admirador de Jesus, não é ser alguém que vê Jesus como um homem extremamente ético, que ensinou boas coisas, mas ser cristão envolve descansar, porque eu encontrei na obra consumada de Jesus toda a minha obra, toda a minha realização, todo o trabalho. Ele realizou tudo aquilo que precisava. E agora eu vou então cumprir as minhas obrigações, até mesmo cumprir a minha tarefa, com o verdadeiro descanso que ele me dá, podendo fazer essas coisas para ele, porque ele é manso, humilde e cuida da minha alma. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa encontrar realmente no Senhor esse descanso que você precisa e encontrar nele tudo aquilo que você tem para a realização das coisas que você tem para fazer, mas também a nova perspectiva de olhar para o trabalho. Você pode olhar para o trabalho como sendo aquilo que você vai realizar para o Senhor, para o reino dele e para abençoar não a sua vida somente, mas também a vida dos outros. Nos vemos sábado que vem. Um grande abraço.